Gostava de saudar a igreja na graça do Senhor. O Senhor Deus é todo-poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estaremos partilhando uma palavra, dando continuidade ao livro de Mateus 5, onde nós paramos na semana passada. Estávamos a falar sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar de uma palavra que é a continuação do sermão que Jesus esteve a pregar no monte. Então o Senhor subiu ao monte e assentou-se e aproximaram os seus discípulos e aí ele começou a pregar. E hoje estaremos falando sobre a palavra que está no versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que Jesus diz e declara para os seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra. E é acerca dessa palavra que nós estaremos hoje partilhando. O que é que o Senhor queria dizer com isso? Eu vou fazer a leitura. Mateus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal tornar-se insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o Senhor Jesus assim disse, não é? Vós sois o sal da terra. E se o sal não tiver sabor, se tornar insípido, não ter sabor, como é que se pode restaurar o seu sabor? Para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Então, Jesus falou essa palavra, falou isto, que é uma palavra difícil de escrutinar para nós. O que Jesus queria dizer com essas palavras ao proferir que nós somos o sal da terra? O que significa ser o sal da terra? Essas são as duas grandes perguntas que seria importante nós discutirmos ou falarmos acerca na luz da palavra do Senhor, assim como a Bíblia traz. Então, antes de nós falarmos o que é que significa vós sois o sal da terra, ou o que é ser o sal da terra, por que é que Jesus disse que os discípulos eram o sal da terra, eu vou pedir para que nós possamos juntos voltarmos ao Antigo Testamento, porque antes de falarmos sobre ser sal da terra, nós queremos falar um pouco sobre a aliança ou o pacto de sal. Na Bíblia está registrado uma aliança ou um pacto de sal. Antes que nós possamos falar sobre os discípulos serem o sal da terra, é importante perceber o que a Bíblia fala sobre a aliança do sal. Então, abra sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo do número 2, no versículo 13, e nós vamos fazer a leitura juntos e vamos acompanhar essa passagem que retrata ou traz o primeiro registro acerca da aliança do sal, ou pacto de sal. Diz assim a palavra, Levíticos 2, versículo 13. Toda oferta dos teus manjares, em outras traduções, toda oferta de cereais, temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, é uma palavra que está aqui expressando um conceito, assim diz, o sal da aliança, como diz, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal do concerto, o sal da aliança, o sal do pacto do teu Deus, e em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então é aqui o primeiro registro que nós encontramos na Bíblia a falar acerca da aliança de sal, ou pacto de sal. Então, da mesma forma como é difícil perceber o que significa ser o sal da terra, assim também fica difícil para nós perceber o que Deus queria dizer com o seu povo a dizer aliança de sal. O que isso significava, o que essa aliança representava para o povo hebreu, não é? É importante. Vamos juntos a outra referência no livro de Números, capítulo de número 18, no versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Parece que o mesmo mandamento, Senhor, ou a mesma recomendação o Senhor também traz, que está presente no livro de Levíticos 2, versículo 13, que acabamos de ler. Diz, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aqui já começa a trazer um bocadinho à luz do significado da tal aliança do sal. A seguir diz, a aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência. Aqui o Senhor estava falando, no livro de Números, para os levitas, que toda a porção da oferta que os filhos de Israel trouxerem à tenda da congregação, trouxerem para oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e às tuas filhas, aos teus filhos. Quem são esses? Os filhos de Levi, não é? E diz assim, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, não é? Perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência. Então, nós podemos começar aqui a entender, mais ou menos, a começar a entender o que quer dizer a tal aliança de sal, ou pacto de sal. Antes
não é, de falarmos do nosso texto básico. Vós sois o sal da terra. A palavra sal, Jesus apenas traz de forma muito simplificada, mas ela já era falada desde o Antigo Testamento. Daí a relevância de nós falarmos sobre o pacto de sal. Então, mais outra referência está no livro de Segundas de Crônica, capítulo de número 13, no versículo 5. Eu apenas vou me restringir a este versículo, mas depois separa um tempo e vais ler todo o capítulo para poderes perceber o contexto em que isso estava inserido. Aqui diz assim a palavra, não é? O rei Abias diz assim, profere essas palavras: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal. Então, traz mais uma vez que a palavra que Abias profere, que a aliança que Deus fez com Davi, e assim como a sua descendência, que disse que não lhe faltaria alguém no trono de Davi para que pudesse ser o rei de Israel, era uma aliança de sal. Mais uma vez, aqui aparece um elemento que possa nos fazer perceber. Anteriormente dizemos aliança perpétua de sal não é? Que ele fez o quê? Com os filhos de Levi, a dizer que toda a oferta que será depositada no templo, eu tenho dado a ti, Levi, aos seus filhos, às suas filhas, e este é uma aliança de sal, perpétua. Agora voltamos ao livro de Segundas de Crônica. O rei Abias volta a falar a mesma coisa aqui, não é? Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal. Então, dá para perceber mais ou menos o que é que a Bíblia, o que é que o Senhor queria dizer com aliança de sal. O que é que representava a aliança de sal, não é? Qual era o objetivo da aliança do sal? Quando reparamos para os textos que acabamos de ler, nós podemos chegar a uma conclusão que a aliança do sal tinha o objetivo de firmar acordos permanentes entre quem? Entre Deus e seu povo, não é? Pactos duradouros, acordos permanentes entre Deus e seu povo. A aliança de sal também mostra a lealdade de Deus para com seu povo, mediante aquilo que é a promessa que ele faz para o seu povo. Então, aqui nos textos conseguimos perceber uma aliança de sal como sendo uma aliança perpétua entre Deus e seu povo. Uma aliança, um memorial de fidelidade, porque Deus nunca entra numa aliança em que ele não é fiel, não é? Uma aliança de conquista, de dever e de obrigação. Então, encontramos aqui, não é? Todas aquelas alianças que o Senhor assim disse para o povo de Israel, que olha, isso será aliança perpétua, será feito para todas as gerações, pode se chamar aliança de sal, não é? Então, tanto como as outras alianças que a Bíblia apresenta, ou pactos que o Senhor faz com o povo de Israel. Ok, nós já entendemos agora que a chamada aliança de sal significa também uma aliança perpétua, uma aliança que dura para sempre. É o que a Bíblia procura nos ensinar. A outra componente importante que não se pode deixar de lado é o próprio sal. Se falamos de aliança de sal, é porque tinha o elemento que era sal contido na tal aliança. Então tem uma palavra aqui no livro de Ezequiel. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 43. Vamos ler o versículo 21, 22, 23 e 24. Eu vou proceder aqui à leitura do Ezequiel 43, versículo 21. Diz: então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, ou para isso designado, fora do santuário. Eu vou repetir. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no altar da casa, para isso designado, fora do santuário. Preste atenção. A oferta pelo pecado, o novilho que era trazido para o pecado, para remissão, nesse caso, dos pecados, para remissão do pecado, ou que era degolado para justificar, ou por outra, libertar alguém do pecado,
conforme o Antigo Testamento. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. É interessante que ele está a dizer que o novilho que era trazido para expiação do pecado, ele tinha que ser queimado fora do templo, fora do santuário, num lugar designado para tal, mas não no santuário. Olha, é interessante como nós conseguimos entender. Eu vou de voltar a esse versículo. No versículo a seguir diz assim: no segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificam com o novilho. Acabando tu de purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-lo-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. É interessante, não é? E os sacerdotes fariam o quê? Deitariam sal sobre a oferta que seria queimada para oferecer ao Senhor, como holocausto ao Senhor. Mais uma vez, temos aqui um elemento: os sacerdotes deitarão sal sobre eles e oferecerão em holocausto ao Senhor. Então, toda oferta que era trazido para o pecado, assim como para o perdão, não é, do pecado ou de alguma outra culpa, tinha que conter o sal antes que fosse entregado ou oferecido em holocausto ao Senhor. É muito interessante. Eu vou voltar ao primeiro versículo, que é o 21. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, e o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. É interessante que nesse versículo nós temos uma grande analogia daquilo que seria o sacrifício de Cristo que estava por vir. É como se isso fosse uma imagem daquilo que estava por ser revelado. Então o cordeiro que era levado, era trazido para remissão dos pecados, ele tinha que ser queimado fora do lugar santo, num lugar designado. Então, se repararmos para o pacto de Cristo, nós percebemos que o Cordeiro perfeito que estava presente, que estava sendo representado no Antigo Testamento como um animal, um novilho sem mácula, é Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus estava para ser oferecido como novilho, como cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não foi degolado, não foi emulado no lugar santo. Eu volto ao texto primário. Vós sois o sal da terra. A palavra terra que está contida nesta primeira parte deste versículo é uma forma simplificada, ou em português costuma-se dizer, é eufemismo de dizer terra de Israel. O Senhor estava a dizer para os discípulos: vós sois o sal da terra de Israel, porque o termo que foi traduzido como terra para português sugere até os dias de hoje terra de Israel, não necessariamente terra. Então, vós sois o sal da terra de Israel. E Jesus Cristo, lá, não é? No Israel representava santuário do Senhor, a terra santa. Então, o Cordeiro, conforme vimos nesse versículo, que é Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, que seria oferecido como oferta agradável ao Senhor para a remissão do pecado, ele teria que ser sacrificado e oferecido fora do santuário, não é? Aonde? Fora da terra de Israel. Então reparamos para o sacrifício de Cristo, percebemos que os principais, os sacerdotes, assim como toda aquela conjuntura eles foram tirados para um lugar fora de Israel, onde aconteceu a crucificação de Cristo, fora de Israel, porque assim estava previsto, assim as escrituras diziam de como é que tinha que ser oferecido em sacrifício aquele que é o Cordeiro perfeito. Então, vai me perguntar qual é a relação que existe entre isso que acabamos de falar. No versículo 43 diz que os sacerdotes tomariam o Cordeiro trazido para expiação do pecado e acrescentariam sal sobre ele, e só ele seria oferecido em holocausto ao Senhor. Então, o sacrifício de Cristo Jesus, não é?
tomou um critério parecido, semelhante, porque isto era a imagem daquilo que vinha. Foi tirado da Terra Santa para um lugar longe, chamado Gólgota, é lá onde ele foi crucificado. Então, aí a pergunta é, qual é o sal que vem acrescentado ao sacrifício de Cristo para que seja oferecido em holocausto ao Senhor? O sacrifício de Cristo é perfeito, não é? Ele não precisa de aditivos. Mas se voltarmos ao texto, o próprio Cristo Jesus diz, vós sois o sal da terra, não é? Para nós. Quer dizer, o elemento que seria utilizado para continuar a aliança continuamente de Cristo, que é através da obra redentora de Cristo, que é feita ou executada através dos seus discípulos. Porque Cristo, uma vez oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, ele foi elevado aos céus, mas a obra vai continuando através do sal da aliança, que somos nós. E ele próprio, Cristo, diz, vós sois o sal. E se o sal se tornar insípido, se o sal não tiver sabor, se o sal não tiver as propriedades que ele foi designada para o sacrifício, para a aliança do Senhor, para que vai servir? Para nada serve, para deitar fora e ser pisado pelos homens. Então, vós sois o sal da terra. Cristo estava querendo dizer, vocês representam, não é? O sal contido na aliança perfeita que eu fiz, na aliança perfeita que Deus fez com os homens através do meu sangue. Vocês são o sal. Vocês são um elemento que vão fazer com que esta aliança continue. Sabemos que não são os anjos que vêm e pregam o Evangelho. Sabemos que não são forças celestiais que vêm e falam para as pessoas se converterem a Cristo nem a Deus. São os seus discípulos. São esses que Jesus disse, vocês são sal, não é? Para esta aliança perpétua ou aliança perfeita. Por que a aliança de Cristo não é chamada de aliança de sal? Simples, ela é uma aliança de sal. Entretanto, como já é perpétua, como já é para sempre, como é completa, não há necessidade de chamá-la de aliança de sal. Mas ela é uma aliança de sal, conforme que vemos. Porque é um acordo que Deus fez com o mundo. Como sabemos, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando o mundo consigo, não é? Essa é a função. Cristo representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a aliança dele é completa, não é? Entretanto, ele nos designa como o elemento sal dentro da sua aliança. Dentro da aliança que Deus fez através de Cristo, nós, como os discípulos, representamos o sal. Então, Jesus, quando diz, vós sois o sal da terra, ele estava querendo dizer, vós sois o sal de Israel, vós sois o sal da aliança de sal, aquela que assim conhecemos. Vocês são o elemento. Representam o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Vocês representam a aliança, o sal contido na aliança do sal, não é? Então, se o sal se tornar insípido, ele deixa de ter a sua função. O que isso significa para nós? Se tornar-se insípido, não é? Deixar, abandonar a fé. É uma das coisas que pode ser interpretado como sendo o sal tornar-se insípido, não é? Negar a obra redentora de Cristo, viver na prática do pecado ou em contramão, não é? Misturar a obediência do mundo com a obediência de Cristo, que são obediências completamente diferentes, não é? Ter vergonha de confessar o nome de Jesus. Sabemos muito bem do que isso virá a seguir, não é? Porque Cristo diz que todo aquele que não me confessar diante dos homens, todo aquele que não se disponibilizar para ser o sal da aliança de sal, que é a aliança perpétua de Cristo, que Cristo fez, não é? Através do seu sangue, então não serve. Essa pessoa, eu assim o negarei no último dia. Então a Bíblia traz aqui um texto no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que eu li, vou passar a ler. Diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o apóstolo Paulo fala aqui que as nossas palavras, como seguidores de Cristo, tem que ser uma palavra agradável, temperada com sal, para que nós possamos saber responder em todos os momentos, todas as questões que nós somos colocadas. Então, o que Paulo queria falar? Paulo queria falar e chamar a atenção a todos os
discípulos de Cristo e como sendo que as nossas palavras tinham de ser palavras salgadas, palavras temperadas com sal, palavras que representam uma aliança com Cristo, não é? Falando e sempre trazendo o sacrifício de Jesus naquilo que nós falamos. Então, Jesus estava declarando que os seus discípulos são o sal da verdadeira aliança de sal. A verdadeira aliança de sal é a aliança perpétua, a aliança de Cristo Jesus. O Jesus que entregou a sua vida, cada gota do seu sangue, como cordeiro perfeito para a remissão dos nossos pecados. Aqueles que vão ajudar a dar sentido a essa aliança de Cristo são aqueles que ele chamou de sal, que são os seus discípulos. Então, terminamos por aqui e eu gostava que nós pudéssemos orar e pedir a Cristo Jesus para que pudesse cada vez mais tornar-nos com o verdadeiro propósito, sermos o verdadeiro sal, o verdadeiro elemento sal da sua aliança e que assim possamos responder aquilo que foi o seu propósito ao dizer: vós sois o sal da terra. Então, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar, Deus, por nos transportar e fazermos parte da sua aliança, parte do seu pacto, parte da sua aliança perfeita que fizeste, ó Pai Santo, com cada gota do seu sangue, porque foste oferecido e emulado como cordeiro perfeito, Deus, mediante uma aliança de sal, uma aliança perpétua, e que o elemento que é para salgar essa tua aliança, o Senhor assim chama, que somos nós, para fazer parte da sua aliança. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar por isso e queremos pedir em especial para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e nos ajude a fazer com que este propósito pelo qual o Senhor nos designou seja cumprido, seja efetivado nas nossas vidas, nós possamos responder aquilo que são as medidas que o Senhor assim nos chamou para. No nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nós queremos te glorificar e levantamos, Senhor, o teu nome no santo altar de adoração, Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegamos ao fim da palavra que queríamos partilhar. Gostava de desejar para que tivéssemos continuação no outro domingo e aos que não estão em casa, e em paz, o Senhor vos acompanhe até os lugares de aposento. Amém.